Vamos virar para cá, vamos sentar aqui e continuar a conversar com a doutora Carolina, infectologista, sobre os antibióticos. Tem algumas perguntinhas aqui. Mas eu estava dando uma olhada, doutora Carol, na campanha, né, da Organização Mundial de Saúde e fala algumas coisas super simples para que a gente evite ter que usar antibiótico, por exemplo, lavar as mãos. Exatamente. O que mais que a gente podia falar, né, para ajudar o nosso público? Higiene das mãos, a gente sabe, isso é sabido desde o século XVIII, XIX, que diminui absurdamente a transmissão de doenças infecciosas de uma maneira geral. Uma boa alimentação, consumir alimentos, se são alimentos crus, né, que eles sejam lavados, bem higienizados. As imunizações, elas são fundamentais, as vacinas, né? Para a gente prevenir as doenças, ou seja, para a gente não ter a doença que tem que ser tratada com antibiótico depois. Uma boa alimentação, prática de exercícios físicos, manter uma saúde bucal adequada, né, porque a boca também é uma fonte, né, de doenças bacterianas, principalmente para quem tem algumas condições de saúde, por exemplo, como próteses cardíacas, ortopédicas, né? E sempre manter a sua saúde em dia com os check-ups, né, com as revisões anuais, preventivo no caso das mulheres, mamografia, prevenção do câncer de próstata para os homens, né? São coisas que a gente vai incorporando na nossa rotina e que fazem a diferença, né? Lá no a final saúde das como contas. um todo, né? Exatamente. Tem uma pergunta bem interessante aqui, um telespectador ou telespectadora não se identificou, mas não tem problema. Pergunta referente ao armazenamento do antibiótico, se é verdade que se armazenado fora da geladeira perde seu efeito. Depende, existem drogas que são sensíveis ao calor e drogas que não são sensíveis ao calor. Os antibióticos, de uma maneira geral, não são sensíveis. Tem alguns remédios que sim, precisam estar armazenados entre 2 e 8 graus. As vacinas, por exemplo, elas têm que estar obrigatoriamente armazenadas. Alguns quimioterápicos, né? Mas antibióticos, de uma maneira geral, não. Evidentemente que não vai deixar em calor extremo, né? No sol, no porta-luva do carro, né? Daí, logicamente, que vai estragar. Né? Mas em temperatura ambiente, aqui onde a gente mora, não tem maiores problemas. Me lembrei de relativo às crianças, geralmente ele é... Em soluções. Em soluções. Depois de abrir, pode guardar durante um tempo? Daí tem que seguir a bula direitinho ali? Tem que seguir a bula. Normalmente, eles já vêm em apresentação para que dure aproximadamente o tempo daquela terapia. Se sobrou, ou é porque a criança tem um peso menor e aí acaba sobrando, porque a dose é peso dependente, né? Ou porque não foi tomado de maneira adequada. A mesma coisa com os comprimidos, né? Eles tendem a ter o número correto ou muito próximo do que vai precisar para aquele tratamento como um todo. Tem uma mãe aqui super preocupada, mas eu não vou conseguir ler a mensagem dela toda, depois vou pedir para a doutora Carol responder, mas eu vou tentar aqui para a gente não perder, eu vou gastar uns 2 minutos só para ler a mensagem inteira. Ela disse que tem uma menina de 6 anos que, por não se limpar direito na creche, acabou pegando alguma bactéria, provavelmente, né, via urinária ali, e ela disse que a menina está usando um antibiótico atrás do outro e ela está preocupada, né, porque diz que não faz efeito, baixa a imunidade dela, me preocupo por ser tanto tempo fazendo uso de antibióticos, até de adultos. Ela já usou porque a médica disse que não tinha mais opções. Isso tem que ser muito bem avaliado das duas uma, né? Ou ela está fazendo infecção urinária de repetição e essa menina tem que ser investigada, inclusive do ponto de vista anatômico, né, com o uropediatra, ou essa menina está colonizada, né, por alguma bactéria, não necessariamente a bactéria esteja causando infecção. É importante conversar com o pediatra, expor as suas dúvidas, entender o que o médico está falando, se não entender, perguntar, pedir para explicar de novo, porque a única maneira que a gente tem, né, é a comunicação para poder ajudar nesses casos. Tatiane, obrigada então pela participação. Eu vou passar para a doutora Carol, a gente tenta responder no áudio depois aqui só para ti, mas obrigada pela audiência, pela participação, pela preocupação também. Tem mais gente escrevendo aqui ainda, mas tem uma pergunta também que pulou aqui para baixo, não vou lembrar, não vou conseguir achar o nome da pessoa, mas era sobre o uso de antibiótico e álcool, né? Corta o efeito, não corta o efeito? Não é que, na verdade, corte o efeito. Tem alguns antibióticos que são incompatíveis com álcool. Por exemplo, metronidazol, se a pessoa tomar álcool, ela vai passar mal, muito mal pra caramba, né? Faz um efeito que a gente chama de efeito Antabuse. O que a gente tem que raciocinar em termos de remédio o nosso corpo ele vai tentar metabolizar antes o álcool, porque o álcool vai nos matar, se ele não for metabolizado. E deixa de metabolizar o que precisa, as drogas, antimicrobianas, os remédios, né, de uma maneira geral. Então, coloca o álcool na prioridade da fila, ao invés de colocar o que tem que ser colocado, né, para a gente poder metabolizar e chegar na corrente sanguínea de maneira adequada. Então, assim, tá doente, não bebe. Tá tomando remédio, tá tomando antibiótico ou qualquer outra medicação, não bebe. Ou pergunta especificamente para o seu médico se pode ou não, às vezes medicações crônicas, né, que vão ser usadas pro resto da vida, enfim, pergunta para o médico se vai poder ingerir bebida alcoólica ou não. Mas a regra tá tomando remédio,
porque está doente, né? Então não está em condições de beber. Tem que dar um tempo. Exatamente. Maria do Carmo de Chapecó participando com a gente. Quanto tempo dura no organismo o antibiótico depois de ser ingerido? Depende do antibiótico. Os antibióticos eles têm várias classes, eles têm vários sítios de absorção, vários tipos de metabolismo, né? Geralmente metabolismo hepático, há interações com outros remédios. Não tem uma resposta única para te dar. Cada droga é uma droga e cada organismo é um organismo. Doutora, rapidamente para a gente encerrar, qual o conselho então? Conversar bastante com o médico e seguir bem as orientações, é isso? Exatamente. Eu acho que a conversa ela é sempre fundamental. Entender o que está acontecendo, perguntar, não ter vergonha de perguntar se não entendeu. Porque às vezes nós médicos achamos que passamos toda a informação, que a pessoa entendeu e às vezes a pessoa sai com mais dúvida do que entrou no consultório, né? Então, é igual repórter, às vezes a gente acha que a gente é burro, repórter e jornalista, mas tem que perguntar. Tem que perguntar, é a chave do sucesso. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Excelente semana, até a próxima. Para nós todos. E nós vamos encerrar o nosso Ver Mais desta segunda-feira com imagens da abertura do Natal aqui em Chapecó. Vamos fazer uma semana bem linda, todo mundo junto. Ver Mais volta amanhã. Beijo no coração. Até lá. Tchau, tchau. Feito. Nossa.